Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, daquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que guardou a minha palavra da exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Até aqui está bom. Vamos orar? Pai, obrigado. Nós agradecemos a Deus por essa igreja, por esses 16 anos que o Senhor tem dado de vitórias, de bênção, em especial esse um ano da vida do pastor João Vitor neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, pela vitória que o teu servo tem alcançado através do poder do Evangelho neste lugar. Minha oração, Senhor, é que tenha muitos e muitos anos de vida essa igreja, de frutos, de bênçãos, e que mais e mais vitórias venham do Senhor. Dê sabedoria ao teu servo neste lugar. Abençoe essa igreja. E nós oramos, ó Deus, para que a tua bênção esteja neste lugar. Senhor, fala conosco nesse momento, que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o pastor João Vitor me convidou para estar com os irmãos, a primeira coisa que eu pensei em aniversário de igreja, obrigado, Deus abençoe. A primeira coisa que eu pensei em aniversário de igreja é o seguinte: qual é a visão das pessoas sobre igreja? A nossa geração ela tem uma visão de igreja, na minha opinião, distorcida. Se você perceber, a maioria das pessoas imagina a igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, telões, estruturas, bandas maravilhosas. A maioria das pessoas buscam conforto em igreja. Quando nós pensamos em igreja, a nossa geração ela está mais preocupada com estrutura do que evangelho. E a nossa geração ela não está mais buscando a verdadeira essência do que João escreveu aqui. E quando nós pensamos em aniversário, nós pensamos em reflexões do que é uma verdadeira igreja aprovada por Deus. E no próximo aniversário, como estaremos diante do Senhor? A primeira coisa que a gente deve pensar como igreja é: nós não temos que agradar sociedade e pessoas, nós temos que agradar o dono da igreja. E o dono da igreja é Jesus. E é interessante que essas 7 cartas descrevem bem isso e exatamente isso. Jesus aqui, ele escreve, por intermédio de João, sentenças às 7 igrejas da Ásia Menor, mostrando que é ele que está avaliando uma igreja. É ele que está contemplando quem realmente é de verdade e quem não é. O que é a essência pura do Evangelho dentro de uma igreja. Paulo em Coríntios, lá no capítulo 13, ele escreve assim, que naquele dia muitos ministérios e pessoas queimarão, alguns como palha, outros como madeira, queimarão diante do justo juiz. Mas Paulo diz que aquele que está em Cristo estará como um ouro refinado que não se queimará, mas permanecerá diante do justo juiz. E é interessante que João aqui, ele era bispo dessas igrejas, ele cuidava. E aqui ele estava preso na ilha de Pátimos, mas mesmo assim ele estava preocupado com as igrejas que ele era pastor. E aqui João ele descreve algumas verdades do que é uma verdadeira igreja, que tanto eu quanto o pastor João e outros pastores deveríamos nos preocupar. Eu sempre falo que um pastor ele deve refletir as suas prioridades. Ele deve pensar o que é verdadeiramente uma igreja. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo no seminário, ele é missionário lá na África. E pasme você, sabe onde que é a igreja dele? Debaixo de uma árvore. Ele não tem um púlpito sequer, ele não tem um telhado, ele não tem nada. Ele reúne pessoas debaixo de uma árvore. E vira e mexe, ele manda fotos para mim dos seus cultos. Você vê aqueles africanos no chão batido, debaixo de uma árvore, dançando, batendo palmas, pulando diante do Senhor. E sabe quantos batismos esse amigo meu fez o ano passado? Ele batizou quase 100 pessoas em um ano, debaixo de uma árvore. E aí você pergunta assim, mas lá é uma igreja? Não tem templo? Não tem luz? Não tem telão? Não tem cadeira estofada? É uma igreja? Pergunte para Jesus o que ele acha, se é uma igreja ou não.
Pergunte para Jesus o que ele está achando daqueles homens e mulheres do Senhor cantando e dançando debaixo de uma árvore, louvando o nome dele. Então nós precisamos entender, irmãos, na nossa geração, de que o conceito do Senhor sobre a igreja é diferente do nosso. A Bíblia diz que ele avalia o coração, ele olha a visão, ele olha a fidelidade, ele olha o amor e não a estrutura. Infelizmente, alguns pastores eles caem no erro de quando crescem a igreja, eles querem dizer quantos membros eles têm, qual a reforma que ele fez, quanto cabe na igreja dele, qual é a estrutura de som dele. Tem um amigo meu que uma vez eu fui cumprimentar, ele me deu nem boa tarde, ele falou: pastor, minha igreja está com 1000 membros. Eu falei: sério? Porque ele queria dizer que a igreja dele tinha 1000 membros. Mas aí a gente pergunta assim, será que Jesus está preocupado com a quantidade de membros, conforto, estrutura de uma igreja? O que é uma igreja aprovada por Jesus? E mais do que isso individualmente, o que é um crente aprovado por Jesus? E é interessante que na sentença de João, as 7 igrejas, 5 são reprovadas e 2 aprovadas. E o que mais me chama a atenção é que a igreja de Esmina, que é aprovada, ela era a menor igreja dessas igrejas. Alguns estudiosos dizem que a igreja de Esmina tinha apenas 10 membros. E ela funcionava dentro de uma casa. Mas é interessante que João descreve essa igreja como fiel, grande aos olhos do Senhor, aprovada, restaurada, que tinha um ouro, vestes brancas. E Jesus diz àqueles 10 irmãos que um dia veremos no céu, ele diz assim: olha, vocês não negaram o meu nome, vocês foram fiéis, eu amo vocês, parabéns, olha, vocês suportaram as aflições e as tribulações, por isso vocês são grandes diante de mim. E a primeira lição de uma igreja aprovada por Deus é exatamente isso, ela passa as aflições sendo fiéis. Um crente aprovado, ele passa tribulações sendo fiel. Uma igreja aprovada, ela vence o mundo sendo fiel. E é interessante que João ainda diz àquela igreja assim: olha, daqui a um tempo, alguns vão para a prisão. Vocês vão sofrer mais, vai ser fiel até a morte. E você vai receber a coroa da vida. Olha que interessante o primeiro conceito de Jesus sobre uma igreja. Ele não estava preocupado se aquela igreja tinha 10 ou tinha 100. A sentença dele é: vocês são aprovados porque vocês são fiéis no meio deste mundo e no meio da tribulação. É interessante que a igreja de Laodiceia era uma igreja portuária, grande, rica. Se nós, da nossa geração, que estivéssemos lá, iríamos querer ir para Laodiceia. Vai dizer: olha que igreja confortável, bonita, bela, estofada, portuária. É interessante que é a igreja que mais recebe sentenças negativas ao ponto de Jesus dizer: olha, eu vou vomitar vocês da minha boca. E é interessante que para uma igreja de 10 pessoas, numa casa doméstica, Jesus diz: olha, conheço a sua aflição, eu sei o que você tem passado, você se considera pequeno, mas você é grande aos meus olhos, você é rico. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma igreja aprovada, ela vence o mundo pelo Evangelho. Ela é fiel no meio das tribulações, do caos, da perseguição. Ela permanece firmado na rocha, e aquele que está na rocha, nada pode abalar. E sabe, quando nós pensamos em aniversário de uma igreja, nós pensamos: será que uma igreja ela está fiel ao Senhor, haja o que houver? Será que você permanece no meio da tribulação, sendo fiel ao Senhor? Se essa sentença de Esmina viesse a você, ele dissesse assim: olha, daqui a uns dias você vai para a prisão, mas continue fiel. Você seria fiel? Olha, ele diz aqui: o diabo colocará alguns de vocês na prisão, permaneça fiel. Você seria fiel? Você permaneceria, haja o que houver, no Santo Evangelho? O Senhor não está preocupado com dízimos altos, Ele não está preocupado com aparência, Ele não está preocupado com tamanho, Ele está preocupado com fidelidade a Ele. Tem uma história que eu acho extraordinária, de uma igreja do Rio de Janeiro, batista. Pode ser que você nunca ouviu dessa história, mas quando eu ouvi, eu fiquei abismado. Pastor, eu fiquei abismado nessa história. Uma igreja muito grande, 3.000 membros.
E um dia um grupo de homens resolveram fazer o seguinte. Eles falaram assim, vamos faltar no culto, ninguém vai perceber, 3.000 membros, ninguém viu. Vamos nos vestir de terroristas, colocaram um capuz, pegaram armas de brinquedo e falaram, vamos invadir, fazer um teatro na igreja. Vamos invadir a igreja fingindo que somos terroristas. E aqueles homens, eles não entraram no culto, não participaram. De repente, o pastor estava pregando. De repente, entra alguns homens de capuz, com armas nas mãos, chutando a porta, gritando, empurrando algumas pessoas. Chegaram lá no púlpito, pegaram o microfone do pastor que estava pregando, 3.000 pessoas naquele culto. E eles falaram o seguinte, olha, nós não gostamos de crente, odiamos e viemos aqui para causar. Você imagina como estava o olho daquele povo já. E eles falaram assim, olha, como nós odiamos crente, nós queremos matar. Você imagina. Só que eles falaram assim, bom, nós vamos fazer um teste então. Nós vamos dar 5 minutos. Quem ficar após 5 minutos aqui, nós vamos matar. Antes de eles falar os 5 minutos, já tinha irmão correndo pela porta. Quando ele falou matar, já tinha gente colocando feijão no fogo. Quando ele terminou de matar, até o pastor já correu. 3.000 membros, irmãos. E aqueles homens esperaram 5 minutos, aquela igreja começou a esvaziar, pessoas se empurrando, multidão querendo passar pela porta, um caos, e todo mundo saindo. Acabou os 5 minutos. Aquela igreja estava vazia. Uma irmã que estava sentada, levantou, uma senhora já, com a Bíblia no peito, foi até o púlpito, se ajoelhou, olhou para aqueles homens encapuzados e falou, pode me matar, a minha vida é de Jesus. Aqueles homens tiraram o capuz, ela os reconheceu, eles deram um abraço nela e falou, você é uma discípula de Cristo verdadeira. Meu querido, nem o pastor ficou. Até o pastor correu. E aí nós perguntamos, o que é uma igreja aprovada? Uma igreja de 3.000 membros, linda, com um som extraordinário, com uma estrutura enorme, mas diante do Senhor, o que ela era? Olha, qual é o medidor de um cristão? Ser fiel no meio da tribulação. Ser fiel até a morte. Dar a sua vida por Jesus. Você daria a sua vida? Você é fiel? Se completar mais um ano a igreja aqui, você vai permanecer fiel? Se chegar alguém encapuzado aqui, você fica? Você dá a sua vida? Meus irmãos, nós vemos uma geração que está cada vez mais chegando nos cumprimentos das profecias. Nós vemos uma geração que cada vez está funilando mais. Cada vez a coisa está piorando mais. E você vai permanecer? Jesus disse que perto da volta dele quase não haveria fé na terra. Que muitos trairiam o seu nome. Muitos esfriariam o seu amor no Evangelho. Muitos se desviariam da fé. Que quando ele voltasse, poucos estariam aguardando fiéis. Mateus chega a dizer que pai iria trair filho, filho iria contra pai, irmão contra irmão. Todos estariam perdendo a sua fé. Eu digo para você, o que impressiona Deus é fé, fidelidade, amor. E uma igreja aprovada não é uma igreja que tem uma estrutura maravilhosa, e sim pessoas compostas de amor e fidelidade, haja o que houver. Eu tenho um livro lá na minha biblioteca que chama O que diz os primeiros cristãos. Eu já li ele 5 vezes. E toda vez que eu termino de ler aquele livro, eu choro. Porque começa a mostrar o primeiro século da igreja, em que esses irmãos aqui, ao qual João estava escrevendo, a igreja de Esmina, estavam dando a sua vida, estavam sendo jogados a leões, estavam sendo torturados, crucificados vivos. Nero uma vez incendiou Roma inteiro com cristãos no caminho do seu palácio. Essas pessoas estavam dando a sua vida pelo Senhor. Aqui João diz, olha, muitos de vocês vão para a prisão, vocês vão sofrer, mas permaneça fiel. Dê a sua vida e você vai receber a coroa. E eu pergunto para você, querido, nessa noite, estamos aqui no aniversário. E você é alguém que realmente ama o Evangelho? Você é alguém aprovado?
E eu não pergunto só aqui, eu pergunto na minha igreja também. Será que a nossa igreja lá no Éden é aprovada? Pessoas ali vão dar a sua vida pelo Evangelho ou vão sair correndo? Quando eu vi essa história da igreja do Rio de Janeiro, eu me perguntei se eu estivesse no culto, eu sairia correndo ou daria a minha vida? Será que eu ajoelharia como aquela irmã e falaria, olha, a minha vida pertence ao Senhor, pode me matar, eu vou para o céu? Eu quero perguntar para você nesta noite, queridos. Será que você permanece até o fim? E aí a gente pensa o seguinte, vale a pena, pastor? Vale. A Bíblia diz que aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel vai ter coroas, galardões, o amor do Senhor para todo sempre, o céu maravilhoso sendo apacentado pelo bom pastor por toda a eternidade. Aquele que der a sua vida não vai perder e sim ganhar. A Bíblia diz que aquele vai ganhar uma coroa incorruptível, uma vida eterna, junto com o Senhor pelos séculos dos séculos dos séculos, vendo o Cordeiro reinando para todo sempre. Essa vida é passageira, mas o porvir é eterno. É por isso que João, lá naquela ilha de Patmos, ele permaneceu fiel, e ele disse, olha, fiquem fiéis também, e vocês receberão a coroa da vida. Eu olho para a igreja de Esmina, irmãos, e eu tenho vergonha. Porque eu vejo 10 irmãos numa igreja doméstica dando a sua vida pelo Senhor, sendo torturados, sendo crucificados e permanecendo no Santo Evangelho. Mas é interessante que a igreja de Filadélfia ela nos ensina uma outra verdade. Uma igreja aprovada é aquela que dá a sua vida, mas uma igreja aprovada ela tem uma outra característica. Ela guarda a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia ela é aprovada por João e principalmente por Jesus, porque Jesus diz a ela, olha, entrou um monte de heresia, mas você permaneceu na minha palavra. Muitos se levantaram, mas vocês continuaram fiéis à minha palavra. Lutaram contra a sinagoga de Satanás e permaneceram. Se a gente fizesse esse filtro na nossa geração de pessoas que são fiéis à palavra do Senhor, de igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho, se nós tivéssemos esse filtro de igrejas que realmente estão pregando sobre o pecado, pregando contra o mundo, pregando o Evangelho, trazendo realmente a sã doutrina. Eu gosto muito de Hebreus quando diz lá no capítulo 4 que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo da alma, juntas, medulas. Olha o poder da palavra. Ezequiel, quando chega diante de um vale de ossos secos, aquele homem começa a profetizar e pelo poder do Espírito Santo aquele vale começa a se levantar e um vale de morte se torna um vale de vida. Nós não temos noção do que é o poder da palavra de Deus. E é por isso que João diz, uma igreja aprovada é aquela que prega fielmente a palavra do Senhor. Aquele que faz um vale de ossos secos reviver. Aquele que faz um morto como Lázaro de 3 dias ressuscitar. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma espada que penetra até o mais profundo da alma, junta as medulas e divide. E João diz, olha, Filadélfia, você permaneceu na minha palavra. Você lutou contra o diabo, contra as falsas doutrinas, e você permaneceu. Meu querido, Deus não está preocupado com o seu carro do ano, não. Deus não está preocupado com construção, não. Deus está preocupado se uma igreja é fiel à sua palavra, se uma igreja está pregando que Jesus veio ao mundo, que amou esse mundo, que deu a sua vida por ele, que ressuscitou, venceu a morte e hoje é a salvação e é a luz do mundo. E quem o seguir não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. E quanta igreja, irmãos, está numa falsa doutrina? E eu não estou falando de outras denominações, não. Estou falando da nossa denominação. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte, para você matar alguém espiritualmente, você não precisa de 1 litro de veneno. Uma gota só você mata alguém. Um desvio só. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o único caminho, não há outro desvio, não há outra rota, não há outro atalho, o Evangelho é um só. E quantas igrejas estão pregando uma falsa doutrina, um falso evangelho, igrejas de família, de coaches, igrejas tolerando o pecado, querendo ser bonzinho com o mundo, querendo cheirar igual ao mundo.
fazendo uma meia-verdade. E aí nós perguntamos o seguinte: será que somos fiéis à palavra do Senhor? Será que permanecemos convictos naquilo que o Senhor escreveu? A nossa geração já está vivendo o desafio de escolher ser fiel ao Senhor ou de se corromper como esse mundo tem se corrompido. Quantos pastores estão mudando a sua convicção teológica, doutrinária, escriturística, para agradar pessoas e crescer a sua igreja? Quantos pastores estão querendo fazer um meio evangelho para ser bonzinho? Quando eu olho para João Batista chamando aqueles homens de raça de víbora, sepulcaiados, chamando de cobra, Jesus chamando os fariseus de sepulcaiado, João Batista batendo naquele povo. Estevão, quando se levanta ali em Atos, a Bíblia diz que aqueles fariseus começam a ranger os dentes contra Estevão, e ele começa a pregar contra o pecado daqueles homens e dá a sua vida. Eu pergunto, onde estão os homens e as mulheres da nossa geração que se levantam para pregar a palavra de Deus e defender a verdade do Evangelho com a sua vida? Você quer ser aprovado por Deus, queridos? Permaneça na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que a nossa geração tem pregado verdadeiramente o Santo Evangelho? Quando eu estava preparando essa pregação, eu lembrei de Pedro. Quando sobe em Atos e pelo poder do Espírito Santo, aquele homem começa a pregar o Santo Evangelho. 3.000 almas se convertem, depois 5.000 almas se convertem, ele cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho, e aqueles judeus doidos, arrancando os cabelos, não sabendo o que fazer, e aqueles homens se levantando e transformando e pregando. Paulo depois pregando o Santo Evangelho, indo para prisões, açoites, e permanecia pregando o Evangelho. Prendia, ele convertia a cadeia inteira, soltava, ele convertia a cidade inteira. O verdadeiro Evangelho. Esses dias eu recebi uma família lá na igreja do Éden, só para você ver como estamos vivendo, o que estamos vivendo. Essa irmã chegou e falou: pastor, eu fui batizado numa outra igreja, queria vir para cá, papapá. E eu falei assim: mas como é a sua situação, irmã? Sou amaziado, mas o pastor lá me batizou, falou que não tem problema nenhum. Eu falei: como assim? Ela não era membro lá, tomava ceia lá, fui batizada lá. Ele falou que não tem problema nenhum. Eu falei: bom, lá não tem, aqui tem. Se lá não tem, aqui tem. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que casar. Eu não negocio a palavra de Deus. E depois eu fiquei refletindo, olhando aquela irmã, e eu pensei: a que ponto nós chegamos na nossa geração? Um pastor olhar para uma família e dizer: não tem problema, pode permanecer no pecado, eu batizo você. Não tem problema nenhum. A nossa geração tem o desafio de pregar contra heresias gravíssimas. A nossa geração tem o desafio de levantar a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo e mostrar que Ele é o único caminho. E será que nós estamos fazendo isso? Quando o Senhor olha para cada um de nós, Ele nos aprova? Mais um aniversário aqui, amém, glória a Deus, que venha mais 20, pastor, em nome de Jesus, 30, 40, 50. Ou não, Jesus volta antes, em nome de Jesus. Mas que venha muitos anos, mas querido, que venha muitos anos de aprovação. Que o Senhor olhe para esse lugar e diga: aqui existe a palavra do Senhor, existe o verdadeiro Evangelho, existe vidas realmente sendo batizadas, salvas, restauradas, transformadas pelo Evangelho. Que exista aqui nesse lugar o poder do Espírito Santo. Que exista nesse lugar a luz de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós vemos igrejas que se levantaram nas suas gerações para pregar o Santo Evangelho e deram a sua vida por esse Santo Evangelho e defenderam a palavra do Senhor. E da Bíblia não é para você guardar lá na sua casa. A Bíblia não é para você deixar no Salmo 91 amarelada como um amuleto na sua casa. A Bíblia não é só para você pôr no baixo do braço para você vir aqui num culto.
A Bíblia é para você usar como uma arma poderosa espiritualmente para derrubar fortalezas, sofismas, lutar contra o diabo, lutar contra falsas doutrinas e mostrar que a palavra de Deus é pura, santa, poderosa para transformar e para libertar. E é interessante que a igreja de Filadélfia ela é aprovada, ela é restaurada, porque ela guardou a palavra. E olha que coisa maravilhosa que o Senhor diz a essa igreja, porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar também. Aquele que é fiel ao Senhor é guardado por Ele. Aquele que ama a sua palavra é guardado por Ele, queridos. Aí você diz assim, pastor, vale a pena ser fiel na minha geração? Vale a pena amar essa santa palavra? Vale a pena guardá-la no meu coração? Eu te garanto que o mesmo Senhor que guardou a igreja de Filadélfia vai guardar a sua vida também. Amém. E eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, e não só para esta igreja, para mim é lá também. O nosso desafio é, nesta geração, ser fiéis. Não nos importar com o que os outros dizem, não olhar tamanho de igreja, o Senhor não está preocupado com isso. Existem mega igrejas que estão derretendo diante do Senhor. Igrejas que Ele está rejeitando, vomitando da boca dEle, porque não estão dentro do verdadeiro Evangelho. Se preocupe em ser aprovado por Ele, não por pessoas. E esse é o nosso desafio. Eu tenho trabalhado lá no Éden, irmãos, estamos em construção, reforma, mas não é isso que agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é o nosso coração. Eu vejo que as pessoas ficam, olha que maravilha, olha isso, olha aquilo. Não vamos nos perder. O que o Senhor aprova não é um templo bonito e pintado. O que o Senhor aprova é pessoas fiéis. E eu quero orar por cada um de vocês. Eu quero orar pela sua vida. E a minha oração nessa tarde foi, Senhor, permaneça com o pastor João. No meio de uma geração tão corrompida, que ele seja aprovado pelo Senhor, que ele permaneça fiel como ele tem sido. Que ele permaneça pregando o Evangelho naquele lugar. Que o Senhor o aplauda, o aprove. Eu tenho um livro lá do Max Lucado que se chama Aplauso do Céu. E no último capítulo ele escreve algo que me emociona muito. Max Lucado ele escreve assim, imagine você falecer, morrer, e quando você estiver entrando nos portões celestiais, o Senhor do seu trono se levantar e te aplaudir, dizendo, entre queridos, você é aprovado. E Ele aplaudir você. Nós estamos preocupados com aplausos humanos, irmãos. Mas o que vai contar é o aplauso dele. Imagine o Senhor te recebendo, se levantando e te aplaudindo, dizendo que você é fiel. A minha oração é, Senhor, um dia eu quero entrar lá no céu. Que o Senhor me aplauda, porque eu dei a minha vida pelo Senhor. Que o Senhor me aprove. Não quero aprovação humana, eu quero a aprovação do Senhor. Essa deve ser a nossa luta, o nosso alvo de vida. Para que o Senhor nos aprove até o fim. Eu quero orar por essa igreja em nome de Jesus, que lhe dá tantos desafios. Nossa geração está tão morta espiritualmente. Mas que Deus continue usando a vida do pastor João Vitor. Com poder, com graça, para que ele pregue o Santo Evangelho nesse lugar. E a minha oração é que o Senhor traga um avivamento nesse lugar. Que o aniversário do ano que vem não caiba nesse lugar de pessoas salvas, transformadas, restauradas pelo poder do Evangelho. Que nós possamos avançar no meio dessa geração tão corrompida. E eu pergunto para você, você é aprovado? Eu e o pastor João Vitor temos que ser, mas e você? Será que o Senhor tem aprovado você? Será que você ama esta palavra, queridos? Será que você dá a sua vida pelo Evangelho? Vamos orar. Eu quero orar por essa igreja em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela confiança. É um prazer estar com vocês novamente. Agora eu falei que o pastor João Vitor tem que pregar lá na minha. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar para essa igreja, 16 anos. Tantos milagres o Senhor fez nesse um ano, hein, pastor? Que bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Ele vai fazer muito mais. Amém? Senhor, obrigado por essa igreja, Pai, por esse culto. Senhor, nós te louvamos por esses 16 anos tão extraordinários dessa igreja, Pai. Principalmente esse um ano que o Senhor tem abençoado este lugar. Senhor, que essa igreja permaneça fiel a Ti.
que ela seja aprovada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, no meio dessa geração tão corrompida, que essa igreja possa continuar sendo uma luz neste lugar. Senhor, que essa igreja permaneça crentes fiéis que dão a sua vida pelo Evangelho. Pessoas que amam a sua palavra, que guardam ela no seu coração, que pregam a santa palavra. Senhor, esteja abençoando este lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ouvir o que a igreja de Esmina ouviu, que eram fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. Que possamos ouvir o que a igreja de Filadélfia ouviu, porque guardou a minha palavra, o guardarei também da tribulação. Senhor, que possamos olhar para Ti e permanecer no alvo que é o Senhor, fiéis a Ti. Abençoe esse aniversário, abençoe a vida do pastor João Vitor, dê ao teu servo graça, sabedoria, que venha muitos anos de ministério neste lugar, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus